Hoje é terça-feira, como você já sabe, a gente conversa aqui no estúdio sobre direitos trabalhistas e previdenciário com o advogado Paulo Souto, na coluna Eu Quero Saber. Ele já está aqui no estúdio para tirar suas dúvidas. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Bom dia. Né? Vamos lá, começar direto com as perguntas dos nossos telespectadores aqui. O Vicente de Paula, aqui de João Pessoa, quer saber qual é o valor de uma diária de uma diarista aqui na capital. Vicente, não existe uma lei determinando este valor. O que vai determinar é o mercado. Aqui em João Pessoa, esta diária está variando entre R$30 e R$70. Vai depender do que você vai pedir para a diarista fazer. Agora, lembrando-se que esta diarista não pode trabalhar em sua residência por mais de 2 dias na semana. Larissa Alcoforado, também aqui de João Pessoa, qual é o percentual que a gente deve aplicar no salário dos empregados domésticos que ganham acima de um salário mínimo? Larissa, a quem eu conheço muito bem, filha de uma grande amiga minha, que é a Antonieta. Larissa, olha, eu posso lhe garantir que quem ganha acima do salário mínimo, o empregador não está obrigado a conceder o reajuste ao seu empregado. Vai ser um acordo entre as partes. Mas não há obrigatoriedade. A obrigatoriedade é que se pague o piso, que é o salário mínimo nacional, aqui na Paraíba. O Bruno de Campina está contando que trabalha numa empresa, ganha R$1.000 por mês, mas a carteira de trabalho é assinada com apenas um salário mínimo. O que eu faço para mudar isso? Isso que ele quer saber se a empresa está certa em fazer isso. Isso é crime. É um crime previsto no artigo 297 do Código Penal. Entendeu? O que é que ele deve fazer? Conversar com a empresa. Provavelmente a empresa paga suas férias, seu 13º salário, em cima dos R$600 e não em cima dos R$1.000. A empresa recolhe a previdência social dele em cima de R$600 e não em cima. Ele conversa com a empresa, porque isso é crime. Se ele for à Justiça do Trabalho ou ao Ministério Público, isso vai dar um grande problema para a empresa. Eu acho que a empresa não deve agir dessa forma. Eduardo Barros, de Campina também. Gostaria de saber se eu posso contratar cabeleireiros para trabalhar no meu salão de beleza, apenas alugando as cadeiras de cabeleireiros. Como é que é isso? Você já notou que sempre tem perguntas sobre cabeleireiros, manicures? É verdade. Não, é porque existe um problema sério nesse salão de beleza. Veja que a sua pergunta, Eduardo, você vai ser: eu posso contratar. Como é que você vai contratar e alugar cadeiras? Eu não vejo como você possa agir dessa forma, não. Você deve contratar o seu cabeleireiro, pagar o salário dele normal, recolher a previdência. O que eu aconselho, que eu estou notando, é que está havendo um problema muito grande entre o patrão e o empregado, no caso de salão de beleza. Eles devem se reunir, tanto o sindicato patronal como dos empregados, para ver se segue uma linha coerente, porque do jeito que eles estão trabalhando, não pode continuar, não. Glaucio Renato, também de Campina, está dizendo que se cadastrou como empreendedor individual no Sebrae em outubro do ano passado. Gostaria de saber agora se ele tem direito ao PIS em 2012. Ele é o... Glaucio Renato. Glaucio, quem tem direito ao PIS agora em 2012 são aquelas pessoas que trabalharam de carteira assinada no ano de 2011, pelo menos por 30 dias, e que receberam no máximo 2 salários mínimos. E que também estejam inscritos no PIS ou PASEP nos últimos 5 anos, ou seja, ele deve estar inscrito desde 2006. O empreendedor individual, ele vai ter direito se, antes dele ser empreendedor, ele tenha sido empregado com carteira assinada, no ano de 2011. Muitas perguntas chegando ainda, Paulo, a gente vai continuar esse nosso bate-papo. Lembrando para você que está em casa que hoje a gente também vai falar sobre as dúvidas na hora de contratar uma empregada doméstica. Daqui a pouquinho, Paulo. A adesão de micro e pequenas empresas ao programa Simples. Estamos de volta para falar mais sobre direitos previdenciários e trabalhistas. Aqui com a gente, Paulo Souto, é a nossa coluna Eu Quero Saber. Paulo, vamos lá agora a pergunta da Elizabeth Virgínio, do Renascer, bairro aqui de Cabedelo. Dona de casa, quero saber como pagar o INSS se ela nunca trabalhou. Elizabeth, você pode não ter trabalhado com carteira assinada em uma empresa, mas o que você já trabalhou na sua casa para dar o bem-estar de sua família, eu acho que já trabalhou muito. Eu discordo que você não tenha trabalhado. Não, você pode comparecer a uma agência da Previdência Social, que lá, até na própria internet, você pode fazer sua inscrição no site da Previdência Social, é www.previdencia.gov.br, ou comparecer a uma agência. Não tem problema nenhum. Rosilene Maria, o que fazer quando a empregada doméstica falta com frequência ao trabalho? Primeiro, se ela está... e o problema é que elas faltam muito e o empregador não toma as medidas cabíveis. Primeiro, você deve descontar do salário dela o dia que ela faltou sem justificar. Segundo, se ela permanecer com frequência faltando, você adverte.
faz uma advertência por escrito e, se permanecer no erro, demita por justa causa. Essa relação de trabalho tem que ser uma relação profissional. O empregado não pode abusar. Como também o empregador deve respeitar os direitos do empregado, como o empregado tem que respeitar os seus deveres, tem que cumprir suas obrigações. Para demitir por justa causa, essa advertência tem que ser registrada em carteira ou não precisa? Não, é terminantemente proibido o registro na carteira. Você não faz uma carta comunicando, uma carta por escrito, ela dá o ciento, não pode ser na carteira, não. Mas isso vai garantir que depois ele faça uma demissão por justa causa? Olha, dependendo, se ela permanecer no erro, é uma das provas, né? Uma das provas que o empregador vai ter. A gente está falando sobre empregadas domésticas aqui, a gente sabe que é a dúvida de muita gente, como arrumar, onde arrumar uma empregada doméstica. Às vezes é um processo que dura meses, né? Até arrumar alguém de confiança, que realmente você vai garantir a segurança da tua casa, da tua família para alguém. A gente vai mostrar uma reportagem que mostra um pouco dessas dúvidas comuns das donas de casa. Olha só. Taline é assistente jurídica de profissão, mas acumula várias outras funções como mãe, dona de casa, babá, cozinheira. É muito, porque quando você chega, você ainda tem que dar jantar aos meninos, tem que dar banho, arrumar a casa, né, colocar as coisas em ordem, dar ajeitada nas roupas. Então é muita coisa para fazer. Para diminuir a correria do dia a dia, ela tenta há 4 meses contratar uma empregada doméstica, mas não consegue. Na verdade é complicado, porque você pede para fazer uma coisa, não gostam de ouvir, querem cuidar da sua casa do jeito que elas mesmas querem e assim vai. Ainda segundo Taline, o que dificulta ainda mais ter este tipo de trabalhadora em casa é que, além de ter que achar uma profissional competente, ela precisa ser de confiança. Para mim, na verdade, que tenho dois filhos, né, 2 crianças, para mim a prioridade maior é cuidar deles. Cuidar direitinho, tem que ser uma pessoa que tenha paciência, que tenha que ter cuidado com a criança, né? De acordo com esta administradora de uma empresa que capacita empregadas domésticas, há profissionais disponíveis no mercado. Na agência dela, há vários currículos e centenas de mulheres à espera de uma oportunidade. Mas todas estão mais exigentes e não aceitam, por exemplo, acumular funções nem horários estendidos de trabalho. Ninguém é obrigado a ficar no emprego que não quer. Então, geralmente um patrão quer que ela seja babá e doméstica ao mesmo tempo. Então, isso ela não está aceitando mais, certo? Então, elas optam o quê? Esperar mais um pouquinho e encontrar um cargo só babá ou só doméstica. Lucila ministra cursos para domésticas. O treinamento dura 10 dias. Há muita procura, justamente porque elas querem se diferenciar no mercado e, quem sabe, poder ganhar mais. O dever da doméstica realmente é tomar conta da casa por completo. Tanto da limpeza, como de cuidar com os filhos, como da cozinha. Missão difícil para as donas de casa, e quando vem o filho ainda, como foi o caso da nossa entrevistada aí, é uma missão que ela tem que cumprir com pressa, não pode esperar muito. Não, o filho logo é o maior patrimônio que você tem na vida, é um filho que você tem que cuidar. Eu vi que é o problema da entrevistada, ela falou no início que a empregada se impõe e muitas vezes o empregador dá uma ordem e ela não quer cumprir. O que eu aconselho sempre é que as pessoas, quando forem contratar um empregado, sentem, empregador e empregado, e definam quais são as atividades. Inclusive fazendo até um contrato por escrito, dizendo que você vai fazer isso, e até o horário de trabalho, porque realmente muitos empregados hoje exigem que tenha um horário de trabalho já definido. No que foi dito aí a respeito do que ela estava dizendo agora, às vezes a empregada não quer trabalhar como babá. Como é que funciona? O que a lei diz sobre isso? Não, olha, a lei não. A babá, ela faz parte da categoria dos empregados domésticos. A babá, um exemplo, se o empregador pedir que a babá lave a roupa do bebê, ela vai lavar, é uma atividade dela. Se ela vai ter que cozinhar, fazer a alimentação do bebê, ela vai fazer essa atividade. E isso é uma atividade do empregado doméstico também. Pois é, a função é a seguinte, tem uma empregada doméstica, a patroa engravidou, teve um filho, automaticamente a empregada tem que trabalhar como babá dessa criança? Desde que ela concorde, senão ela vai deixar o emprego. Não é que seja obrigada, é porque a legislação ela é aberta. Está dentro da atividade da empregada doméstica exercer função de babá. Se ela não quiser trabalhar como babá, ela tem que deixar. Ela não tem o direito de ficar dentro da casa não exercendo essa função. Não hipótese alguma, não. Se o empregador disser, olha, isso aqui faz parte da sua atividade, porque não é uma atividade legal. Muito bem. Entendeu? Semana que vem a gente continua com mais perguntas aqui, dúvidas sobre direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos fazer, Paulo? Só é mandar um e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br e euquerosaber@paraíba.tv.br, que nós atendemos as dúvidas de vocês, tanto como de direito de trabalho como de direito previdenciário. Fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado, Paulo, mais uma vez. Boa semana para você e até terça. Eu que agradeço, Patrícia. Boa semana para vocês e para os telespectadores.